Alô, alô, salve, salve. Boa noite, nossos amigos e amigas do Facebook, nossos seguidores, todo o povo de Axé, povo batuqueiro de Canoas, do Rio Grande do Sul, que sempre nos acompanha. Também meu agô, minha bênção a todos. Então, hoje o nosso tema muito especial, que nós vamos conversar, um tema muito sério. Vamos falar hoje a respeito de intolerância religiosa e também vamos falar a respeito do Cartório da Diversidade em Canoas, um projeto inovador que nós estabelecemos em 2013. Já estamos, então, ao vivo com os nossos convidados especiais. Agora, vocês sabem, aqueles minutinhos em que nós vamos aguardando a nossa audiência, né? A nossa interação. Eu já vou pedir para os amigos que já estão nos acompanhando, nós já estamos com 2 pessoas nos acompanhando, né? Acabamos de entrar, já vou pedir para essas 2 pessoas fazer o seu compartilhamento, deixar o seu comentário, interagir conosco, que nesses primeiros minutinhos, até a turma ir entrando, o pessoal agregando a live, a gente vai interagindo, vai conversando, vai desejando boa noite, né? Já estamos aí com os nossos convidados, a Laura Machado, que é bacharel em Direito, uma jovem aqui da cidade de Canoas, minha vizinha ali do bairro Niterói, em que nós temos uma expectativa muito grande, né, nessa grande guerreira. Ela também, o seu trabalho de conclusão de curso foi a respeito de gênero e sexualidade. Ontem foi o Dia da Juventude, também o Dia do Estudante. Então, quero te parabenizar, Laura, tu e todos os estudantes, todos os jovens que lutam por um futuro melhor para si e para o coletivo, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento. A gente já está também com o Pai Igor de Oxum Pandá, que hoje é nosso convidado. Pai Igor, só fazer um testezinho, vocês estão me ouvindo bem? Tudo ok? Eu estou escutando bem. Laura, dá um oizinho para ver se está me ouvindo bem? Sim, te ouvindo bem. Ah, beleza, então. Hoje também nosso convidado especial, Pai Igor de Oxum, ele que é uma liderança jovem também do Axé. Eu fiz questão de convidar 2 jovens hoje, em função da passagem do Dia do Estudante e do Dia da Juventude, né, que nós tivemos na data de ontem, a juventude que é a esperança de um futuro melhor para as próximas gerações em todas as áreas. A Laura, que é bacharel em Direito, o Igor, que além de ser babalorixá, é ativista LGBT, é também bacharel em Administração e tem pós-graduação em Gestão de Pessoas, é um grande batalhador também. Então, em nome de vocês, eu quero deixar a minha saudação para todos os estudantes de Canoas, todas as pessoas que lutam por um futuro melhor e para toda a nossa juventude, que é a nossa esperança de dias melhores. Então, eu já vou dando boa noite para Silvia Machado. Boa noite, parabéns pela live, nos parabenizando. Elias Neto também está conosco, boa noite. O pai Kevin de Xangô Ganju, ali da Estância Velha, também um babalorixá jovem, também te parabenizo, meu irmão. Te saúdo e saudando a ti, eu também saúdo todos os babalorixás e alorixás que nasceram dentro de um terreiro, que têm a sua vida voltada para a tradição de matriz africana, que são o futuro da nossa tradição e da nossa cidade de Canoas. Um abração também para a grande amiga Rosemar Trindade, é nossa amiga em comum aqui, amiga também da Laura. A Rosemar, a mãe Rose de Xangô, ali da rua Sapucaia de Niterói, ela que me apresentou a Laura, que eu tive orgulho de conhecer e de me identificar com o trabalho que a Laura faz. Também a Lili Gomes já está nos acompanhando, a Tainá Moreira. Em seguidinha, nós vamos dar início oficial à nossa live. Já vamos apresentar em seguida os nossos convidados, né? Vão aqui desejar o seu boa noite, fazer a sua saudação. Mas, enquanto isso, eu quero já ir pedindo para todos aqueles que nos acompanham. Nós entramos há 5 minutos, Igor e Laura, e nós já temos 29 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Já temos dezenas de comentários, e eu quero aqui pedir para as pessoas que
entraram na live, é muito importante que você deixe a sua curtida, o comentário e, mais importante ainda, o compartilhamento. Compartilhar é muito importante para que a nossa live possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Ontem, eu quero já fazer aqui um agradecimento, aproveitar esse tempinho e agradecer toda a interação que nós tivemos na página Kizomba, na página Jorge Belerum e na página Tigre Canoas, onde nós divulgamos todas as novidades do 17º Encontro Almas Iluminadas, lá no Ilê de Odé, com Paulinho de Odé, com o pai Cristiano de Oxalá, com o pai Dani de Odé, o pai Igor também estava lá fazendo a transmissão conosco, fica aqui o meu agradecimento. Hoje eu fiz uma estimativa, pai Igor, nós tivemos quase 25 mil pessoas alcançadas, tivemos em torno de 700 compartilhamentos, foi um resultado muito expansivo, isso com certeza é o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa experiência, da nossa determinação e da nossa garra e luta diária, né, contra a intolerância religiosa, por respeito à liberdade religiosa, que é o tema da nossa live aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, é um assunto muito sério. Então fica aqui minha gratidão, meu afilhado, pai Joel de Xangô, acabou de acessar também, ele também está sempre ligadinho nos nossos conteúdos, na nossa live. Um abraço para toda a família, para os meus primos, um abraço para Silvia de Oiá, esposa do Joel, para o Léo de Xangô e beijo, para o Israel, para toda a família de Aganju Tobi, um grande abraço, meu irmão. A Lili Gomes também nos parabenizando por ontem. Já quero aproveitar, pedir o agô e a bênção do meu babalorixá, Paulinho de Odé, o nosso grande líder, um grande amigo, um grande parceiro, que estava conosco ontem anunciando, né, boa parte das ideias do Almas Iluminadas 2020, em função do momento de pandemia, nós construímos juntos, e o Almas Iluminadas nós sabemos que foi uma luta que o Paulinho de Odé iniciou lá em 2001, né? A idealização passou pelo Paulinho de Odé, pelo Ilê de Odé, e depois o movimento Uniaxés e a cidade de Canoas e todos os terreiros acolheram coletivamente hoje esse encontro, que é um patrimônio do povo de Axé de Canoas e do Rio Grande do Sul. Então, nossa gratidão ao grande guerreiro, vereador e líder Paulinho de Odé, um grande abraço. Então, Paulinho da Bonja, pai Quiquinho de Ogum, lá da Bom Jesus, uma grande liderança política também, um grande ativista, meu amigo da nossa Goa de Iemanjá Omi, do pai Jorge Melo de Iemanjá. Parabéns pela iniciativa, grande amigo pai Tigre, bons axés na caminhada. Desejo ao pai Paulinho também muito axé na caminhada que ele está travando lá no município de Porto Alegre, uma pessoa que eu tenho muito carinho, um grande mestre da sabedoria, um grande griot da nossa tradição africana, nosso axé, nosso agô, minha bênção ao pai Ogum, meu amigo. E já estamos aí com 37 pessoas simultaneamente nos acompanhando. Gratidão pela audiência. Quem não compartilhou, vai lá e compartilha. É muito importante. E já vamos dar início, então, oficial à nossa live. Vou pedir, então, para o pai Igor de Oxum fazer a sua saudação e se apresentar para a nossa audiência. Claro. Meu alô a todos, uma boa noite. Eu fui iniciado aos 14 anos pela mãe Eufrásia de Oxum. E em 2012, então, eu abri, tenho uma casa aberta aqui em Canoas, no bairro 5 Colônias. E é isso. Sou de nação cabinda. Isso aí, pai Igor, obrigado pela tua apresentação. Eu fiz uma apresentação prévia, né? Então. Eu também já te apresentei um pouco, falei do currículo acadêmico também do pai Igor, né? Desejando para ele um dia, a felicitação pelo dia do estudante. Agora também vou pedir para a nossa convidada especial de hoje, ela que recentemente, né, se tornou bacharel em Direito, com certeza será uma advogada brilhante que vai nos representar, vai representar a defesa da nossa liberdade, todos os nossos direitos na nossa comunidade canoense. Laura Machado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao Tigre pelo convite. E eu recentemente me tornei bacharel em Direito. Estou cursando pós-graduação em Direito Civil e Direito do Consumidor.
e também estou me especializando em gênero e sexualidade. Beleza, Laura. Para quem não conhece o assunto, né, o tema de gênero e sexualidade hoje dentro do direito é um tema muito importante, um tema recente. São marcos legais e legislações que vêm sendo construídas nessa área, muito recentemente, fruto de muita luta das pessoas que são ativistas pela diversidade. Nós sabemos que, recentemente, a LGBTfobia foi definida como crime no nosso país através do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal. Então, a área de gênero e também de sexualidade é uma área muito importante e nós precisamos, com certeza, de cada vez muito mais ativistas e pessoas que lutam, né, para defender e construir direitos para esse setor que a gente sabe que há muito tempo é discriminado aqui no nosso país, que sofre muitas violências, né? Uma população que merece a atenção, políticas públicas, e também merecemos guardiões dentro do sistema do judiciário que possam proteger não só essas pessoas, mas todas as pessoas que têm os seus direitos violados. Então, a nossa gratidão, Laura, pela tua sensibilidade. O Paigor também, que é ativista, né, uma pessoa LGBT, ativista da diversidade, ele também entende a importância de nós termos pessoas fazendo essa luta junto conosco. Verdade. Tigre, importante ressaltar também que a Coordenadoria da Diversidade da Bahia estima que a cada 25 horas um trans ou um gay é assassinado no Brasil. Então, assim, e as pessoas dizem, mas os heterossexuais também morrem, também são assassinados. Sim, com certeza, mas, assim, a diferença é, eu não estou falando de assassinatos por assalto, por envolvimento em tráfico ou qualquer outro tipo de crime ou acontecimento, crime passional, nada assim. O que eu me refiro são assassinatos em que a pessoa morre simplesmente por ser quem ela é. As pessoas se incomodam, por exemplo, eu não entendo por que interfere na vida de uma outra pessoa quem eu amo. Eu não posso determinar quem a Laura vai amar, eu não posso determinar quem tu vai amar, mas tem pessoas que se sentem nesse direito e se sentem agredidas por você exercer o teu direito de livre-arbítrio. E uma coisa que marca muito esses crimes é que não são crimes comuns, geralmente são crimes que tu enxerga mesmo bastante violência, ou apauladas, ou apedrejamento, uma pessoa degolada, 15, 30 facadas, 15 tiros, são sempre acontece muito carregado de muito ódio. Nunca é um assassinato comum, digamos, se é que se pode usar esse termo, né? Então, é óbvio que se mata todos os dias heterossexuais, homens, mulheres, crianças, negros, brancos, mas é incrível saber que existem pessoas que estão morrendo simplesmente por ser quem são. Isso é inadmissível, né? É uma triste realidade, Paigor. Inclusive, o nosso tema de hoje, que é intolerância religiosa, que é também o nosso cartório da diversidade, tem muito a ver com a narrativa aqui, os dados que tu trouxe. Eu quero aqui citar um exemplo, Laura. Conversei com a Laura um pouquinho a respeito desse projeto que nós estabelecemos em 2013. Já vamos iniciar, então, a pauta da nossa live falando a respeito do cartório da diversidade, que foi um marco transformador aqui no município de Canoas. Eu comentava com a Laura que muitos casos de intolerância religiosa, muitas vezes, as denúncias, muitas vezes eram distorcidas, né? Entravam na tipificação criminal lá na hora de fazer o boletim de ocorrência, que é aonde o denunciante vai fazer a sua ocorrência, ela diz, não, tem lá uma casa, né, um lugar que eles fazem uns barulhos, matam uns bichos, é uma barulhada, não sei o quê, eu não consigo dormir, pipipi, popopó. E aí faz o boletim de ocorrência, o delegado escuta essa versão, vai lá e coloca perturbação do sossego. Só que muitas vezes a gente sabe que nesses casos ocorriam o fundo de intolerância religiosa. Eram pessoas que não aceitavam muitas vezes o som do tambor,
ou não aceitavam muitas vezes, né, o som de uma oração, de uma igreja, ou o barulho de alguém professando a sua fé. Então, a gente sabe que isso incomoda algumas pessoas. E a gente percebeu o direito, Pai Igor e Laura, de dezenas de pessoas. Depois eu quero que a Laura fale um pouquinho da parte da Constituição Federal que fala a respeito da liberdade religiosa, o que é o Estado laico, que é importante quem nos acompanha saber dessas informações, se acumular dessas informações, né? O que é o Estado laico e o artigo que garante a liberdade religiosa na nossa Constituição de 88, mas a gente sabe que muitas pessoas tinham esses direitos violados aqui em Canoas e nós precisávamos, Igor. Na época, a LGBTfobia nem era considerada crime e nós precisávamos de um espaço para dar andamento penal e criminal às pessoas que sofriam racismo, intolerância religiosa e LGBTfobia. Naquele momento, nós apresentamos um projeto para 4ª DP de Canoas, na época, na pessoa da delegada Sabrina Defente e do delegado Azeredo, que era o comandante ali da 4ª DP, e também para o delegado Pacífico, que era, à época, secretário municipal de segurança de Canoas. Levamos essa demanda e conseguimos conquistar esse cartório, que foi um projeto que nós pesquisamos em nível nacional, à época, lá em 2013, e apenas um cartório com o mesmo objetivo existia, Pai Igor e Laura, em São Paulo. Canoas foi a 2ª cidade do Rio Grande do Sul a conquistar um espaço, um departamento dentro da maior delegacia de polícia da sua cidade, que é a 4ª DP Canoas, um espaço responsável por dar andamento penal e criminal às pessoas que sofrem esses crimes. Depois a Laura vai falar um pouquinho para a gente, pedir o pessoal da técnica só para a Laura retornar na live. A Laura vai falar um pouquinho para a gente a respeito da lei que criminaliza o racismo, que criminaliza a intolerância religiosa, e inclusive é a mesma lei que hoje criminaliza a homofobia. Mas em relação aos assassinatos, Igor, nós podemos dizer que aqui em Canoas, no ano de 2016, eu pude, junto ao Cartório da Diversidade, né, apurar, à época, o assassinato do André Pereira, que tu deve, com certeza, relembrar. O André Pereira, ele é uma pessoa muito iluminada, que hoje está, né, junto, num plano com certeza melhor do que esse, de evolução espiritual, além de ser um jovem militante, uma pessoa com deficiência, um ativista LGBT, e ele foi cruelmente, Laura, assassinado, estrangulado em 2016, por motivação homofóbica. E o cartório, na época, a LGBTfobia nem era reconhecida como crime, e toda a investigação policial que o Cartório da Diversidade fez, à época, fez com que, nos autos do processo, a motivação desse assassinato fosse reconhecida, né? A homofobia foi reconhecida naquele momento porque o André Pereira, antes de ser assassinado, estrangulado, ele também foi abusado sexualmente, e no celular do André Pereira e do assassino, né, a polícia conseguiu identificar provas que declaravam a homofobia, a LGBTfobia da pessoa que cometeu esse crime. Então, estou citando aqui um exemplo para vocês da importância desse projeto. Depois vou citar mais alguns exemplos. Paulinho Jodé foi um grande parceiro naquele momento como vereador, nos ajudou a encaminhar centenas de situações, né, de babalorixás, de ialorixás, de pessoas LGBTs, de pessoas, né, de negros e negras que sofriam também com racismo, para buscar os seus direitos, para fazer o seu boletim de ocorrência, que isso é muito importante. Agora, Laura, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós a respeito da lei, né? Nós temos uma lei, que é a Lei 7716, que criminaliza o racismo e a intolerância religiosa, e que recentemente incluiu a LGBTfobia lá no STF, recentemente. E eu queria também que tu falasse para nós um pouquinho a respeito do que é Estado laico, né? E desse direito que nós temos estabelecido na Constituição da nossa liberdade religiosa.
Claro, sobre a lei, ela é muito importante porque ela criminaliza, então, o que hoje a gente conhece como os crimes de ódio, como o Igor falou recentemente, sobre os assassinatos de pessoas trans, de LGBTQI+, que realmente acontecem não como um crime normal, como um homicídio, e sim como um crime de ódio, e é isso que caracteriza. E é isso que essa lei vem protegendo. E dentro dessa lei, então, hoje em dia nós temos a questão do racismo, que envolve raça, cor, etnia, religião, e preconceitos de xenofobia, de agora o LGBT também. E com relação ao artigo da Constituição que garante que o Estado é laico, é o artigo 19, e ele é muito importante porque ele priva que uma religião predomine no Brasil e que os ensinamentos dessa religião sejam impostos a todo mundo de uma forma obrigatória. É uma garantia que a população tem de que a religião dela vai ser respeitada e ela pode ter a liberdade de participar da religião que ela quer. E como a gente sabe, na história do Brasil, o catolicismo era empregado quando teve o descobrimento, enfim, foi uma religião imposta e essa é a segurança que o Brasil tem, porque está nos artigos de direitos humanos da Constituição, que é uma garantia muito poderosa para a população e é o que resguarda ela de que coisas sejam impostas sem que sejam possíveis. Maravilha, Laura. Gratidão. Obrigado. A Laura está com a Constituição Federal aí fresquinha na cabeça, lembrou até o artigo, né? Muito importante. Gratidão aí pela tua definição, né? Nos explicando um pouquinho desses direitos que nós temos garantidos, mas nós sabemos que é importante a consolidação desses direitos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos direitos estabelecidos na nossa Constituição Federal e também na Constituição do Estado, leis federais e leis estaduais, jurisprudências, decisões do Supremo Tribunal Federal, mas nós entendemos que nós precisamos, Laura, lutar, Pai Igor, para que nós possamos garantir esses direitos. A instituição do Cartório da Diversidade em Canoas foi uma forma de luta para que nós pudéssemos fazer valer o direito das pessoas de ser quem são, de professar a fé que tem, né? Não só para as religiões de matriz africana, mas outras religiões também sofrem intolerância religiosa, desrespeito religioso. E como a Laura falou aqui para nós muito bem, esses crimes de ódio, eles não podem ficar, não podem entrar na vala comum, não podem ficar soltos. Nós temos sim que denunciar, nós temos que buscar o Disque 100, nós temos que buscar os nossos direitos, nós temos que processar sim, quando o nosso direito é violado, como o nosso direito é ferido, né? Agora, na pré-campanha para vereador, eu tenho também, através de mentiras e fake news, né? De fake news, recebido alguns ataques, e recentemente o STF ele reconheceu também a fake news como crime, vou estar buscando os meus direitos, e é nisso que a gente acredita, que a gente não pode se calar frente às injustiças, né? Eu sempre digo, Laura e Igor, que ficar calado perante uma injustiça social é ficar historicamente ao lado do opressor. Por isso nós temos que falar sobre esses assuntos, nós temos que expor, assim como o Pai Igor fez aqui, trouxe dados, né? Temos que expor para as pessoas a realidade. Nós temos que dizer que a intolerância religiosa existe, que ainda não somos perseguidos, que ainda os nossos filhos nas escolas não têm ainda a motivação de dizer que é afro-umbandista ou que é da religião africana, porque sabe que vai sofrer bullying. Nós sabemos que muitas vezes os nossos filhos não podem ir com a sua guia, o seu fio de contas, ou de branco para fazer um ritual. Nós sabemos de tudo isso. Apesar de o nosso Estado garantir que não existe uma religião oficial, nós sabemos ainda que todas as religiões não são respeitadas conforme a Constituição determina e conforme deveria ocorrer. Pai Igor, queria que tu falasse um pouquinho para nós, dentro da tua caminhada, tu que é um jovem babalorixá,
na tua infância ou na tua adolescência, quando tu recebeste algum ataque, algum desrespeito, algum preconceito religioso ou intolerância? O que mais te marcou e em que situação foi? O que mais me marcou não foi até nem na infância e na adolescência. Eu já tinha... Foi 2013, eu já tinha 31 anos, e eu trabalhando em uma empresa, e o meu gestor, então, me chamou para conversar. Eu tenho 2 perfis no Facebook, que é Igor Leite, que é o meu perfil social, e o meu Face religioso, que é Igor de Oxum Pandá. E então, uma colega de trabalho me adicionou nesse Facebook religioso, e ela deve ter comentado alguma coisa com esse gestor, com esse coordenador, e ele então me chamou, ele ligou para o meu ramal, disse que precisava muito conversar comigo. Eu fui até a sala dele e ele perguntava, tu não tem nada para me contar? E eu disse, não, mas nunca me passou pela cabeça que fosse nada do tipo. Eu disse, não. E ele, não, tu tem certeza? Não, tem certeza, não tem nada para falar. Pergunta tu, né? Se tu queres saber alguma coisa, pergunta tu. E ele disse, não, porque não adianta tu esconder. Eu sei que tu é de Saravá. Eu vi no teu Face, mexendo por um acaso, eu vi que não sei o quê. E ele foi falando, mas num tom de intimidação. Ele dizia, não adianta esconder nada, porque aqui tudo se descobre. Eu disse, olha, para início de conversa, em nenhum momento eu tentei esconder nada. Só que como aqui é meu trabalho e a religião é minha vida privada, eu não vi necessidade de chegar na empresa avisando, dando um alerta de que eu era batuqueiro. Igor, ele... posso interromper um pouquinho teu raciocínio? Pode, Eu claro. também fez MBA em gestão de pessoas, eu tenho formação superior em gestão de pessoas também nessa área, e nós que estudamos recrutamento e seleção, nós sabemos que legalmente, no nosso currículo profissional, ou em qualquer tipo de processo seletivo, né, tanto entrevista como dinâmica de grupo, nós não temos obrigação de apresentar a religião que nós cultuamos, né? Isso, inclusive, existem legislações que proíbem que, né, durante o processo seletivo ou durante o trabalho, que a gente seja perguntado qual a religião a gente professa. Mas a gente sabe, Igor, que não é bem assim. Tem muitas vezes, em muitas entrevistas, em muitas entregas de currículo, que se a pessoa é de uma determinada religião, muitas vezes ela deixa de ser contratada. E o que aconteceu contigo não foi diferente, né? Acho que pode continuar aí a tua história, só fazer esse parênteses, né, que é muito importante. E então eu falei para ele que eu não via essa necessidade de comentar esse tipo de assunto, já que era minha vida privada e não afetava em nada o meu trabalho. E ele disse que não, que uma coisa desse tipo eu deveria ter sim mencionado, e eu disse para ele, né, reiterei, disse que não teria porquê, e perguntei se era caça às bruxas, porque foi uma coisa muito marcada, e ele deixou muito claro que era visto como uma característica negativa, como se isso fosse pesar na minha produtividade, fosse pesar no meu trabalho, no meu desempenho. Mas ele viu que eu não gostei, então ele tentou sair como se estivesse só brincando, mas dali não demorou muito tempo e eu acabei sendo desligado. Isso é muito triste, né, Igor? Nesses momentos que a gente sente a realidade. Aqui eu quero fazer uma referência, Igor, a nossa amiga, a Paula Nunes, Babá Oyaniké, ela diz que, embora, né, o STF tenha reconhecido e homologado a lei, né, que determina a LGBTfobia como crime, isso não foi muito bem aceito em Brasília. E, Laura, eu acompanhei esse debate em nível nacional há mais de 15 anos, desde a instalação, o propósito, né, de instituir a PLC 122, que há mais de 15 anos foi uma luta do movimento da diversidade para tentar criminalizar a LGBTfobia, e durante todos esses anos o Congresso Nacional não deu bola para essa matéria. Isso evidencia muito o preconceito, é o que a Paula Nunes aqui está nos dizendo. O STF, a Suprema Corte, teve que ir lá e reconhecer como crime. Isso é quase
como pegar um sapo, né? A gente que usa esse jargão no popular, e fazer lá aqueles deputados federais conservadores, que lá nós sabemos que tem várias bancadas fundamentalistas, conservadoras. Por isso é muito importante, meu povo, que nós possamos eleger os nossos representantes nas câmaras municipais, nas eleições desse ano, também nas prefeituras, porque só quem é da nossa origem, quem é da nossa tradição, conhece os problemas que nós passamos e tem a capacidade de lutar pelos nossos direitos. Mas nós temos que também renovar, fazer a nossa escolha, mas também entendendo a experiência, a trajetória, a formação, a luta que cada um tem. Eu costumo dizer que ninguém é melhor do que ninguém. O que nos diferencia são as nossas vivências. Então, nós temos que olhar para a vivência das pessoas e fazer as devidas comparações. Mas eu quero aqui dizer para vocês que lá na Câmara Federal, infelizmente, isso é uma realidade muito dura. E recentemente, Pai Igor, nós tivemos um capítulo de intolerância religiosa, antes de falar sobre, em nível nacional, né, uma menina que passou por um preceito dentro da tradição do candomblé e foi denunciada, né, uma situação para o Conselho Tutelar, que aplicou uma medida que depois vou falar um pouquinho a respeito disso para vocês. Eu, atualmente, né, exerço a função de conselheiro tutelar, mas antes disso, antes de falar sobre esse tema, sobre essa situação que comoveu o nosso país, a Laura vai narrar aqui para nós, eu queria novamente pedir para que os nossos amigos compartilhem a nossa live, né, que eles possam compartilhar para que a gente alcance o máximo de pessoas possíveis. É muito importante, você que não compartilhou, vai lá e compartilha. Eu vou dar uma passadinha aqui rápido, Igor e Laura, aqui pela nossa interação. Paulinho de Odé está aqui relembrando que ele, na condição de vereador, realizou aqui em Canoas uma audiência pública à época com o senador Paulo Paim, onde nós discutimos o texto, né, aqui na cidade de Canoas, desse projeto de lei que tinha o objetivo de criminalizar a homofobia, que infelizmente depois o Congresso Nacional lá, né, infelizmente colocou numa gavetinha e nunca mais olhou, né, mas nós fizemos a nossa parte, fizemos as nossas lutas, fizemos nosso debate aqui no município. Taicir Antunes, verdade, dentro das escolas ainda é um grande tabu. Taicir é meu grande amigo ali do bairro Rio Branco, também Babalorixá, é um grande amigo, professor, trabalha na educação básica, fica o nosso carinho. A professora Maitê Santarém, também lá do Ilê de Odé, minha irmã de santo, ela que é presidente do Conselho Municipal do Povo de Terreiro. Um grande abraço, Maitê. Daniel Vieira, parabéns, minha filha, que o Pai Oxalá te abençoe sempre. Lúcia Oliveira nos desejando boa noite. O Silvio Goss, muito bom o assunto escolhido para essa live. Obrigado, meu irmão. A Laura manda muito, Bruno Mendes, com certeza. A gente sabe que ela manda demais. A Rosemar Trindade, Laura Machado, tens uma grande carreira pela frente. Muito axé para você. Obrigado, mãe Rose. A nossa guerreira lá da João de Barro, a Janete Cambraia também, a Janete de Oiá. Um abraço. Rogério Tigre sempre lutando pelo nosso povo. Boa noite, Pai Igor. A participação também do Juan Rocha, que é meu irmão e meu filho de santo, dizendo que tem certeza que nós faremos um ótimo trabalho no Legislativo e lá nós vamos trabalhar com as pessoas que necessitam do nosso auxílio e que a gente se representa. O Valdir Assunção, meu grande guerreiro, foi pré-candidato a vereador também em 2016, um grande líder lá do bairro Niterói. Um abraço, Valdir, está na nossa luta, está no projeto conosco. Taicir Antunes, né? Obrigado por estarem sempre na luta conosco. Obrigado, Pai Tigre. Um abraço, Taicir, a Silvia Machado, a Paula Nunes, a Rosa Amélia, a Cida da Rosa. Então, a Labir Marcelinho de Oxalá, a Lili Gomes, Tenda de Ogum Xeroquê, lá o pessoal do Pai Paulinho do Xeroquê de Porto Alegre está nos acompanhando. Um grande abraço, Pai Paulinho, que segunda-feira, Pai Igor,
Pai Paulinho estará em Canoas conosco, ali no Ilê do Pai Rude de Iemanjá, ali em Niterói, onde nós vamos falar de um preconceito, né, que uma tamboreira, uma mulher que toca tambor aqui do Rio Grande do Sul, vem sofrendo só pelo simples fato de ser mulher e tocar tambor, né? Isso é um sexismo, que é um preconceito contra o gênero. Tem pessoas que pensam que só os homens têm o potencial para exercer algumas atividades, ou que a tradição aqui do Rio Grande do Sul permita que só homens possam tocar tambor. Isso é uma grande inverdade. Nós temos grandes mestras do passado, a grande referência, a mãe do Alabê, Antônio Carlos, a mãe Evinha, e outras tantas mulheres de outras tantas gerações, tantas ancestrais e antepassadas que nós temos, que tocavam tambores, né? Então, nós não temos que fazer julgamento. A moça que sofreu essa intolerância, esse preconceito, vai estar conosco na live também. Então, queria agradecer toda a nossa interação. E agora, Laura, eu queria que tu relatasse aí para o pessoal que está nos acompanhando esse episódio, que foi o episódio mais recente de intolerância religiosa em nível nacional, que com certeza marcou e está marcando duramente os nossos corações. Tu que fizesse uma pesquisa sobre o assunto, faz um relato para nós sobre o ocorrido. Na semana passada, uma menina de 12 anos estava realizando um processo da religião, se iniciando na vida religiosa da Umbanda, e teve muitas denúncias, principalmente partindo da família, que ela estava sofrendo abusos sexuais e maus tratos. O Conselho Tutelar interviu e levaram a menina para fazer exames de corpo de delito, colheram depoimento, e ela falou que ela estava de acordo e que ela queria se iniciar na religião. A mãe dela participou de todo o procedimento e sempre esteve acompanhando ela, não teve nada que fosse proibido por lei ou que colocasse ela em uma situação vexatória. E, novamente, a família denunciou a mãe, e a menina, então, foi recolhida no Conselho Tutelar e agora está sob os cuidados da avó. E a única explicação possível para isso é a intolerância religiosa, porque a avó não concorda com a religião que a mãe e a filha querem seguir. E embora o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, resguarde que a criança possa escolher a religião que ela quer seguir, que ela quer participar, que ela quer conhecer, foi dada, então, essa decisão contra a liberdade da criança e contra a liberdade da própria mãe de apoiar a filha na escolha dela. E aconteceu semana passada. A gente acha que isso não acontece mais, que isso é muito radical, mas na verdade acontece todos os dias e a gente só não se atenta, mas é uma coisa bem real. Exatamente, Laura. O fato ocorreu, né? A notícia foi divulgada no site da UOL, teve notícia veiculada no G1 também, em 7/8, lá na cidade de Araçatuba, no interior de São Paulo. Todos sabem, né, que eu estou na condição de pré-candidato a vereador, por isso, a partir de amanhã, dia 14 de agosto, eu estou licenciado até a data da eleição, que é dia 15 de novembro, das atividades do Conselho Tutelar, porque eu não posso legalmente estar pré-candidato e depois, então, homologado candidato em campanha eleitoral, cumprindo as minhas atividades no Conselho. Por isso, eu fui, né, agora vou exercer essa licença de 3 meses, estou afastado, então, da função de conselheiro tutelar. E eu fico muito triste, porque, com certeza, esse colega conselheiro tutelar, ou conselheira tutelar, que aplicou essa medida lá do interior de São Paulo, em Araçatuba, de tirar essa criança de dentro do terreiro de Candomblé, do preceito, essa adolescente, aliás, né, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a partir dos 12 anos, essa menina já está na condição de adolescente. Então, é muito triste essa criança ter sido, essa adolescente, então,
ter sido retirada do local de culto, ter sofrido essa intolerância religiosa e ainda os colegas lá do Conselho Tutelar aplicado uma medida muito indevida para o momento. Quando nós recebemos no Conselho Tutelar, Laura e Igor, quando nós recebemos uma denúncia de maus tratos, ou de abuso sexual, ou de abandono, qualquer violação que uma criança ou um adolescente sofre, enquanto conselheiro tutelar, nós temos uma medida a aplicar, que é, sim, nós podemos retirar, identificando o risco, identificando os maus tratos no momento, nós podemos retirar aquela criança da mãe, ou do local que aquela criança está, né? E nós vamos encaminhar aquela criança para um outro familiar, né? Nós vamos encaminhar aquela criança para os avós, para os tios, até que a autoridade judiciária, o juiz, o Ministério Público, o Juizado da Infância e da Juventude, recolhendo no processo as provas, né? Porque não basta dizer que uma criança está sofrendo maus tratos, se não houver exame de corpo de delito, se não tiver, por exemplo, denunciar que a criança está sofrendo abuso sexual e não tiver o exame de coleta, ou o laudo psicológico que o psicólogo, o assistente social vá atestar que existe aquele abuso. Então, o juiz com provas, aí sim ele vai tirar a guarda ou não dos pais, ou vai manter a guarda dos pais. Agora, isso foi um grande engodo que esse conselheiro tutelar, essa conselheira tutelar lá de Araçatuba caiu. Porque o que ficou evidente na história? Que a avó da menina, que é de uma outra religião, e nós respeitamos todas as religiões, Laura e Igor, nós costumamos a dizer que existem pessoas boas e más dentro de todas as religiões são do bem, levam a Deus, e respeitar o Estado laico é respeitar todas as religiões, mas ficou evidente que essa avó, que é uma pessoa conservadora, que é uma pessoa fundamentalista, ela que promoveu todas essas denúncias, ela estava incomodada que a neta de 12 anos, essa adolescente, que tem esse direito garantido lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, de professar a sua religião, ela estava incomodada que a criança estava sendo iniciada no candomblé. Então, ficou evidente que é mais um caso explícito de intolerância religiosa. E isso nós não temos que tolerar. Por isso, daqui a 3 anos, nós vamos ter novamente em todo o Brasil novos processos seletivos de eleição para o Conselho Tutelar em 2021. E nós temos, em todos os municípios, nós temos a obrigação de eleger pessoas que tenham a visão de mundo de respeito à diversidade. Que na hora de aplicar uma medida como conselheiro tutelar, não reforce uma intolerância religiosa. Porque isso é muito grave. Isso é muito grave, isso é abuso de poder. Isso são pessoas que estão investidas de um poder que foi atribuído ali pelo voto popular, assim um conselheiro tutelar, um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, um governador. Infelizmente, a gente vê, às vezes, inclusive, o próprio presidente reforçando os crimes de ódio, né? Rasgando a Constituição Federal, desrespeitando os poderes constituídos, desrespeitando os direitos das pessoas. Isso é um episódio lamentável, muito lamentável. A gente fica triste, fica desolado. Assim como recentemente, Igor, queria que falasse um pouquinho também dos ataques que muitos terreiros de candomblé, tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador, também recentemente sofreram. Verdade. Já acontece há algum tempo, né? De até mesmo os traficantes da favela, que são ligados a outras religiões, entram nos terreiros, queimam, quebram, às vezes fazem o próprio babalorixá quebrar suas próprias obrigações, quebrar suas próprias imagens. Então é uma dupla violação, né? Além de chegar na tua casa e quebrar, simplesmente fazer com que tu perca toda aquela obrigação, desrespeitando a fé que tu professa,
ainda faz com que tu mesmo faça esse tipo de... que tu tome esse tipo de atitude, né? Que tu quebre tudo, que tu fique sem absolutamente nada, às vezes ainda coloca um fogo, e as pessoas acabam fazendo, porque às vezes estão sob a mira de fuzis, de outros tipos de armas, então é muito complicado. É como eu falei ali na questão do preconceito contra a população LGBT, como as pessoas vão definir quem tu deve amar, cabe aí também. Como eu vou definir qual fé tu vai professar? Como eu vou definir o que é melhor para ti, né? No que tu deve crer? Cada um sabe onde se sente melhor, cada um sabe no que crê, onde consegue tirar mais forças, porque todas as religiões, como tu disseste, levam a Deus. Então, a religião é uma base, é um pilar. O importante é que tu consiga te achar, te estruturar, independente se é evangélico, se é batuqueiro, se é espírita, se é católico, enfim, né? Mas as pessoas, quem tem essa visão, quem tem esse perfil discriminatório, acaba achando que a verdade deles é absoluta e eles sabem o que é melhor. Podemos chegar até em situações extremas, como dessa mãe, dessa avó que tu citou, e que acharam por bem de ir até o conselho tutelar e fazer uma denúncia, como aconteceu também quando tu comentaste que a própria mãe chegou a esse tipo de atitude. Eu lembrei do caso já mais antigo do Itaberli Lozano, que a própria mãe também armou uma emboscada para ele, acabou matando ele por ele ser homossexual e ela achar que não era o adequado, que não era o perfil adequado. Ela armou uma emboscada, isso marcou bastante na época, foi muito debatido na mídia, e eles brigaram, enfim, ele foi para casa da avó, e quando ela chamou ele de volta para casa, quando ele entrou em casa, entraram 3 pessoas atrás dele para bater, para espancá-lo, amando dela, né? Ela já havia contratado essas pessoas. Ele desmaiou, e com ele já desmaiado, ela deu 3 facadas no pescoço, com a ajuda do padrasto. Então ela despachou o corpo num terreno baldio e no outro dia voltaram para queimar esse corpo, para carbonizar o corpo. E então acontece essas questões que parecem banais para algumas pessoas, porque uma coisa é você viver o preconceito, uma coisa é o conhecimento de ouvir falar, e outra coisa é tu viver isso no teu dia a dia. A questão que tu me perguntou se eu já havia sentido preconceito por ser de religião afro, na escola não, eu não sofri na escola com isso, só perguntas banais em relação à religião afro. Mas quanto a ser LGBT, sim, na escola, desde os 5 anos, desde a minha primeira série, sim, sofri. Tinham pessoas teve colegas que me seguiram até minha casa. Então, tem situações bem extremas e que, em algumas coisas, podem resultar numa agressão, mas às vezes a pessoa é tão radical ou tá, né, tão transtornada, ela acha que ela tem o direito de tirar a tua vida se tu não fizer as coisas conforme ela acha o mais adequado. Perfeito, Igor. Inclusive, nós temos esses casos que aconteceram no Rio de Janeiro, também em Salvador, esses traficantes que foram aos terreiros e pediram para as pessoas quebrar os assentamentos, atear fogo, quando eles mesmos, né, não faziam esses atos. Isso é importante que a gente entenda que passa totalmente pela política, porque nós sabemos que lá na cidade do Rio de Janeiro e lá no estado do Rio de Janeiro foram eleitos representantes que representam essas pessoas fundamentalistas, essas pessoas conservadoras, essas pessoas que usam outras religiões, né, para atacar as outras pessoas que têm tradições religiosas diferentes, como as religiões de matriz africana, orientação sexual, condição de gênero, né? Então, a gente sabe que isso é uma triste realidade. Eu sempre costumo dizer que, por isso eu fiz um trabalho também na gestão 2013-2016, que foi a Caravana da Diversidade nas escolas de Canoas, porque muitas vezes, Igor, um simples bullying, ele pode se tornar um preconceito religioso, um preconceito, né, racial, ele pode se tornar uma intolerância religiosa, e essa intolerância ela pode gerar uma agressão
que vai se transformar numa violência, e uma violência, como tu relatou aqui recentemente, desse caso dessa mãe que matou o filho simplesmente porque ele tinha uma orientação sexual diferente. Uma violência pode gerar um assassinato, e nós perdemos, infelizmente, vidas todos os dias em função do machismo, em função da intolerância religiosa, em função da LGBTfobia, em função do racismo, do preconceito social, do preconceito de classe. Essa semana também viralizou nas redes sociais, nós podemos observar, né, uma situação, Laura, de classismo muito grande. Para quem não sabe, classismo, ele é um preconceito que condiciona que o fato de alguém morar, né, num condomínio fechado, que tem toda uma estrutura, com belas casas, num local, né, num bairro mais nobre, ou porque tem uma formação que acha que é superior à das outras pessoas. A gente viu um episódio de um rapaz discriminar um motoboy que estava fazendo uma entrega, justamente, né, reforçando o preconceito de classe. Ele, por várias vezes, em dizer que ele era morador daquele lugar, que ele tinha estudado em escolas, em lugares, né, superiores na visão dele, pelo fato de ele ter um poder aquisitivo maior, pelo fato do local onde ele morava, pelo fato do motoboy que estava fazendo as entregas ganhar, na opinião dele, ganhar pouco. Então, ele subiu para cima daquele motoboy e extravasou naquele momento ali, destilou, a gente pode dizer, todo o seu ódio, toda a sua intolerância, toda a sua agressividade, né? Ali foi a manifestação oculta, por isso, muitas vezes as pessoas não compreendem isso, mas nós agimos pelo nosso inconsciente muitas vezes, né? Esse inconsciente racista, esse inconsciente intolerante, homofóbico, machista, que muitas pessoas têm e que muitos políticos que são eleitos vão para os espaços de poder destilar e reforçar também esses preconceitos. Nós sabemos que isso é muito forte no nosso país. E, infelizmente, durante todos os dias, a gente se depara frente a essa realidade. Por isso, nós queremos construir, Laura, um amanhã, queremos construir um futuro, uma sociedade que tenha mais justiça social, que tenha mais respeito, que discuta o que nos une, não o que nos separa. Não é porque a Laura mora em um determinado bairro e eu moro num bairro, né, que é diferente, ou que tem pessoas mais pobres, que eu seja pior, ou que a Laura seja melhor do que eu, porque a Laura teve a oportunidade, né, daqui a pouco, de se formar, de se graduar numa universidade, com muita luta, com muito esforço, através do ProUni, enfim, ou que o Igor teve a oportunidade de fazer MBA, ter uma formação. Isso não nos diferencia de todas as pessoas. Nós temos vivências diferentes, e conhecimento, gente, é diferente de formação. A formação, ela é muito importante, mas nós temos vários povos tradicionais, de pessoas que nunca pisaram numa faculdade, mas que têm um conhecimento esplêndido. Assim, lá na Amazônia, os povos indígenas que têm uma sabedoria ancestral da magia das curas, das ervas, dos chás, das plantas medicinais, que já descobriram tantas coisas boas, a população ribeirinha, as pessoas que vivem ali da pesca, né? A população também que vive de forma tradicional no interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, as pessoas que vivem na agricultura, que vivem na fazenda, que vivem na criação de gado, todos têm uma vivência importante e todos nós participamos e estamos dentro de um único ciclo. Então, qual é a condição que nós temos, gente? Nós só nos alimentamos todos os dias porque tem alguém que produz o alimento e alguém que transporta o alimento e alguém que vende o alimento para que nós possamos preparar aquele alimento e nos alimentar, que é a substância da nossa vida. Então, nós temos que entender que nós não temos que pensar só no nosso umbigo. Eu fico muito, muito triste quando eu vejo pessoas se autoconclamar, se autodeterminar, porque eu sou fulano,
porque eu sou o Beltrano, porque na minha casa eu tenho isso, na minha casa eu tenho aquilo. Isso é também da nossa tradição dos terreiros. A gente sabe muitas vezes que a gente vai encontrar axé, vai encontrar força, vai encontrar energia, lá no fundo daquela vila, no final daquela rua, naquela casa mais simples, mas lá está a ancestralidade. Lá está 40, 50, 100 anos de história. Lá está toda uma árvore genealógica de antepassados, de pessoas que trouxeram a religião com muita luta, com muita resistência. Então, dentro e fora do nosso meio, nós não temos que ter espaço para classismo. Classismo é se achar melhor do que os outros, porque tem um carro melhor, ou porque tem uma casa melhor, ou porque tem um terreiro melhor. Ninguém está livre de, num momento de dificuldade, num momento como esse, a lição que nós estamos recebendo, Igor e Laura, agora na pandemia, é uma lição de humanidade, é uma lição de solidariedade que nós temos que aprender a receber para que nós possamos ter uma preocupação coletiva mais com o outro. O ser humano está cada vez mais egoísta, olhando mais para o seu próprio umbigo, para as suas preocupações. Não que nós não tenhamos que ter os nossos objetivos individuais. Todos nós queremos crescer, queremos atingir os nossos objetivos. Nós temos que sonhar. Sonhar como eu sonho em ser vereador aqui do município de Canoas, sonho em representar as pessoas que eu amo, sonho em representar a comunidade onde eu nasci, da João de Barro, sonho em representar as pessoas que têm a mesma religião que a minha, as pessoas que têm a mesma condição de vida que eu tive, os meus pais, os meus amigos, as pessoas de Canoas que acreditam numa cidade melhor, num mundo melhor. Eu tenho esse sonho, mas esse sonho não está acima do coletivo. Nós temos que colocar o coletivo, colocar o interesse público, Laura, o interesse das pessoas, a justiça social, acima dos nossos umbigos. Só assim nós vamos construir uma sociedade que respeite a paz, que lute pela cultura de paz, que a gente não odeie e não discrimine ninguém porque tem uma condição diferente. Seja pelo biótipo que a pessoa tem, seja pela cor da pele, seja pelo local onde aquela pessoa nasceu, seja pela religião, a orientação sexual, o gênero, enfim. Nós temos que ter respeito. Respeito. Eu acho que a gente não é obrigado a aceitar uma diferença. Se o Igor é uma pessoa gay, eu não sou obrigado a querer ser gay e nem a aceitar que isso seja, né, algo normal para mim. Mas eu não tenho o direito de desrespeitar o Igor pelo que ele é. E assim todas as pessoas. A pessoa pode não concordar, achar até que não existe a religião de matriz africana e umbanda. Mas ela não tem o direito de desrespeitar, de cometer uma intolerância religiosa, muito menos de invadir um terreiro, quebrar um altar, quebrar um congá, quebrar um ibá, quebrar um assentamento de orixá, atear fogo no terreiro, matar uma pessoa só porque ela é de uma religião diferente. Isso, nós temos que entender que isso passa também pelo processo de politização do nosso povo. Por isso nós temos que ter um bom equilíbrio na hora de escolher os nossos representantes, né? De entender quem tem experiência, quem já fez, quem já trabalhou, quem já lutou, quem tem ativismo, quem está na luta há 20, 30 anos, né? Nós temos que saber fazer a nossa escolha. E eu quero agradecer de muito coração, quero deixar a minha gratidão a todos os nossos amigos que curtiram, que comentaram. Nós já temos mais de 50 compartilhamentos, pessoas que, além de assistir, compartilharam a nossa live. Fica aqui a minha gratidão. Quem ainda não compartilhou, ainda tem tempo de compartilhar. Você que compartilhou, mas que tem um amigo que não pôde ver, depois vai ficar disponível a nossa live lá no nosso canal do YouTube, Rogério Tigre. Pesquisa lá, te inscreve no nosso canal, ativa as notificações, é muito importante. Essa live magnífica de hoje, um tema sério, um tema importante, mas um tema aqui muito bem abordado pelos nossos convidados, a Laura e o Pai Igor. E agora, já passando para as nossas considerações finais, gostaria que a Laura
ficasse à vontade, Laura, no tempo que tu quiser, para fazer um fechamento aí dos nossos assuntos e te despedir do nosso público, e com certeza, numa outra oportunidade, a gente volta a se ver e fazer um outro debate maravilhoso como o que nós estamos fazendo hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade novamente e agradecer ao público que está assistindo e reafirmar para todos, principalmente o pessoal de Canoas, aproveitem esse cartório da diversidade e sempre que acontecer alguma coisa que vocês se sentirem ameaçados, intimidados, procurem ajuda, porque é muito importante que a gente tenha números, que a gente tenha denúncia e que não passe isso como um ato de normalidade. As pessoas precisam entender que o respeito é muito importante e quando o respeito não existe, isso precisa ser comunicado às autoridades, isso precisa ser levado a sério, para que isso aconteça cada vez menos e a gente consiga viver em paz e respeitando cada um com os seus gostos e peculiaridades. E é isso. Procurem ajuda sempre que for necessário. E eu também estou à disposição. Meu Facebook é Laura Machado. Se vocês precisarem de alguma informação, eu estou à disposição para a gente conversar e debater sobre vários assuntos. Gratidão, Laura, muito obrigado. Todo o nosso carinho e admiração, tu que é uma jovem guerreira e batalhadora, que tem um futuro promissor, já vem demonstrando que também tem preocupação coletiva com as injustiças sociais, também preocupação coletiva na luta por defender os direitos das pessoas humanas, e isso a gente tem uma gratidão muito grande, que tu siga nesse caminho, siga com esse pensamento, e que possa ajudar muitas pessoas aqui da nossa cidade na defesa na defesa e na garantia dos seus direitos. Gratidão, Laura. Muito obrigado. Pai Igor de Oxum. Quero agradecer também pela confiança, agradecer por esse espaço, para que nós possamos debater um assunto tão importante quanto esse, que pode, com certeza, e vai ajudar muita gente que passa por isso diariamente. E, como a Laura disse, usem a delegacia, usem o cartório da diversidade. É um espaço que vão ter pessoas aptas, totalmente livres de preconceitos, preparadas ali para atendê-los, para poder ouvir vocês, ouvir o público e prestar o atendimento ou encaminhamento necessário. Como antes, quando não existia nem a delegacia da mulher, muitas mulheres relatavam que iam até a delegacia convencional prestar queixa ou de estupro ou de violência e acabavam passando por situações vexatórias, por constrangimentos. E com a delegacia da mulher foi um grande avanço, a mulher começou a ter um atendimento adequado, teve bastante mudanças, foi um grande sucesso, eu acredito, a implantação da delegacia da mulher. E aqui em Canoas, então, o cartório da diversidade é um grande avanço e espero que tenham mais, que comecem a surgir mais pelo estado inteiro e até, né, em todo o país. Fico muito feliz que vocês tenham tomado essa iniciativa. Eu lembro quando o Paulinho fez também, ele estava ajudando as trans a fazer a mudança do nome, né? Usar o nome social. Também é uma conquista muito importante. E é isso, agradeço pela confiança e convidar, então, as pessoas para assistirem a Mega Live que vai ter no dia 28 desse mês de agosto, da 17ª edição do Almas Iluminadas, depois de 2 anos de intervalo. Então, esse evento, maior evento nacional que nós temos nesse segmento, voltando. E é o maior evento que eu digo porque é um dos poucos, se não o único, não remunerado, e que está ali somente dando um reconhecimento realmente, em que a pessoa conquista não por adquirir nada ou não por pagar nada, e sim pela sua trajetória, pelas pessoas conhecerem o seu trabalho, conhecerem a sua caminhada toda no axé, e dedicar a sua vida às pessoas, aos filhos de santo, a clientes que vêm bater a sua porta. É isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Gratidão, os nossos jovens convidados de hoje, a Laura Machado, que é bacharel em Direito, o Pai Igor de Oxum Pandá, também administrador, grandes amigos. Ontem todos sabem que foi a passagem do Dia do Estudante, também da Juventude, e fica aqui, mais uma vez, eu quero encerrar a live deixando o meu carinho, o meu reconhecimento para todas as pessoas
que acreditam no futuro melhor para si e também para a comunidade, que no seu dia a dia vão à luta, cumprem seu horário de trabalho, muitas vezes deixando de ter um momento de lazer com a família, vão direto lá para a faculdade, mais algumas horas de esforço, e assim vão lutando ano após ano para poder conquistar um objetivo, poder conquistar a sua formação superior. Eu também tenho orgulho de ter sido a primeira pessoa da minha família a concluir a formação superior, e com certeza quando eu conquistei esse objetivo, toda a minha família conquistou junto, porque eu tive o apoio, a parceria, a ajuda de todos. Quem conhece a nossa história sabe que nós lutamos muito pela nossa vida e pelos nossos objetivos. Assim, Paulinho de Odé, a minha mãe, a Beri, e todos da minha família, são pessoas muito humildes que lutaram pelos locais onde moram, lutaram em ocupação, moraram em barraca, moraram em lona, lutaram por necessidades básicas, por infraestrutura, por saneamento, e lutaram a vida toda pelo direito de ser quem são, de ter a religião que tem. E isso não é vitimismo, isso é a realidade de milhões de brasileiros, que também sofrem com as duras lições das injustiças sociais. E é por esse mundo melhor que nós depositamos a confiança em todos os níveis geracionais, mas, acima de tudo, depositamos a confiança na juventude, porque proteger o futuro de Canoas é a nossa missão. Vocês podem contar sempre com a nossa luta, com o nosso ativismo, para que nós possamos ter uma sociedade livre de preconceitos e com muito respeito a toda a sua diversidade. Até a próxima live, na próxima quinta, 19 horas, ininterruptamente, toda quinta, a gente vai estar aqui na telinha do teu celular. Nos acompanhe, sempre com convidados especiais, sempre com temas super relevantes. Quem não compartilhou, ainda dá tempo de compartilhar, deixa lá tua curtida, deixa teu comentário. E também nós vamos ter lá no dia 28, que é uma sexta-feira, então, né? A mega live das almas iluminadas. Gente, um grande abraço, gratidão e muito axé a todos e todas. Vamos à luta!